Um dos predadores mais rápidos no sistema de recifes, um rival feroz dos tubarões que mira em humanos e é letal mesmo após a morte, dentes afiados que fatiam a presa com facilidade e se alimentam das carcaças restantes, e o que lhe falta em aparência compensa com velocidade e agressividade. Conheça o tigre do mar, a barracuda. As barracudas são grandes peixes de oceanos tropicais e subtropicais, podendo viver sozinhas ou em cardumes. Viver em grupos ajuda a protegê-las de seus predadores, que incluem orcas, golfinhos e tubarões. Elas pertencem à família de peixes conhecida como Istiophoriformes, que também inclui peixes espada e marlins. Cifrina é o nome científico da barracuda, também conhecida como cuda. Ela pertence à família Cifrinidae e à classe dos Actinopterege. Há mais de 26 espécies de barracuda, com variações em cor e tamanho. Membros deste grupo incluem a grande barracuda, a barracuda de cauda preta, a barracuda de cauda amarela e a barracuda de cabo de picles, que diferem em tamanho e aparência, mas têm vidas surpreendentemente semelhantes. A grande barracuda, Sphyrinae barracuda, é a maior espécie, podendo atingir 2 metros de comprimento e pesar até 50 kg. Embora algumas pessoas afirmem que já viram barracudas de 10 pés de comprimento ou 3 metros que pesam mais de 220 libras ou 110 kg, não há evidências que comprovem a existência de tais monstros. Barracudas adultas caçam sozinhas, enquanto os juvenis de várias espécies formam grandes cardumes. O corpo fino do peixe permite que ele navegue rapidamente pela água e através de espaços estreitos em recifes de corais. Da mesma forma que a grande maioria dos peixes fari, as barracudas se reproduzem por meio da postura de ovos, processo este que é chamado de desova. De setembro a outubro, os ambientes costeiros são locais de desova para muitas espécies de barracudas. Geralmente, as fêmeas da espécie crescem mais que os machos, e algumas podem produzir até 400 mil ovos que são fertilizados pelos machos ao serem liberados na água. As barracudas nadam rapidamente, mas não por longas distâncias, então normalmente emboscam suas presas para capturá-las. Durante um ataque, elas podem atingir velocidades de até 60 km/h. Após capturar suas presas, o predador usa 2 tipos distintos de dentes. Os dentes maiores garantem uma aderência firme na presa, enquanto os menores cortam a carne como uma serra. Peixes como o pargo amarelo são o alimento mais comum e a principal fonte de nutrição para as barracudas. As barracudas são apelidadas de tigre do mar devido aos seus dentes temíveis. Elas são carnívoras e consomem uma ampla variedade de peixes, incluindo anchovas, garupas, grunhidos, atum pequeno e arenque. Sua característica mais marcante são as fortes mandíbulas, capazes de partir um arenque ao meio. Como mostrado no vídeo, ela se projeta enquanto nadam e geralmente está parcialmente aberta para mostrar seus dentes. Eles possuem diversos dentes pequenos e afiados, alguns inclinados para trás para rasgar, prender e comer alimentos menores. Eles são habilidosos em identificar peixes que estão agindo de maneira anormal ou doentes e frequentemente atacam os capturados com anzóis ou lanças. As barracudas podem caçar uma grande variedade de animais com defesas eficazes, rasgando-os em pedaços, pois não precisam consumir sua presa por inteiro. Durante a caça, esses peixes são agressivos e podem competir com outras criaturas marinhas. Se um golfinho estiver perseguindo um arenque ou tainha, uma barracuda pode tentar roubar sua presa. Não!
O peixe-leão é considerado uma espécie perigosa devido aos múltiplos espinhos venenosos em suas barbatanas. As barracudas são um dos poucos predadores capazes de devorar um peixe-leão adulto, apesar de normalmente não o fazerem. Embora as barracudas possam ser imunes ao veneno do peixe-leão, não se sabe como elas conseguem consumi-lo sem serem afetadas negativamente. As barracudas atacam diversos animais marinhos, especialmente os grandes, arrancando pedaços de carne enquanto os perseguem, além de peixes. Até pelicanos, grandes aves marinhas, não estão sempre a salvo de sua predação. No entanto, além de caçar, eles também se alimentam de caria. Além dos tubarões, as barracudas são uma das poucas espécies que intencionalmente visariam uma pessoa como ameaça ou presa em potencial. Ataques de barracudas, apesar de raros, podem causar ferimentos graves, hemorragia significativa e até destruição de tecidos. Mas quando ocorrem, geralmente são causados pelo homem. Peixes curiosos e orientados visualmente, as barracudas têm o hábito perturbador de seguir snorkelers e mergulhadores. Os ataques de barracudas geralmente ocorrem quando tentam roubar peixes de pescadores com arpão ou confundem objetos brilhantes como facas de mergulho com peixes pequenos e brilhantes. Esses incidentes normalmente envolvem um único golpe veloz, que pode causar lacerações e perda de tecido. Em 1947, uma morte em Key West foi atribuída a uma barracuda, e em 1957, um incidente semelhante ocorreu na costa da Carolina do Norte. Em 1960, um ataque de barracuda a um mergulhador foi documentado em Pompano Beach, Flórida. O mergulhador foi mordido 2 vezes, precisando de 31 pontos para fechar as feridas. Em 1993, Nadine Clore recebeu quase 200 pontos após um barracuda de 8 pés saltar para dentro de um barco-casa e morder sua mão e perna. Infelizmente, outras pessoas morreram, provavelmente devido a mordidas de barracuda. Porém, esses ataques são incomuns e geralmente evitáveis com algumas precauções básicas. Contudo, o perigo não se limita apenas às barracudas vivas. Devido ao seu tamanho e agressividade, as barracudas são populares na pesca esportiva. As barracudas são capturadas para a pesca esportiva e usadas como alimento, com sabor similar ao atum. Porém, consumir carne de barracuda pode ser um risco significativo à saúde. A intoxicação por peixe ciguatera é comum em países onde barracudas são consumidas como alimento. Pessoas que comem carne de barracuda podem contrair ciguatera e experimentar diversos distúrbios horas depois. Taquicardia, náusea, dores de cabeça e incapacidade de diferenciar entre quente e frio são alguns dos sintomas. Em casos extremamente raros, os sintomas podem ser fatais. Há uma ampla gama de possíveis durações para os sinais e sintomas, de algumas semanas a muitos anos. Por outro lado, as barracudas não são venenosas para si próprias. Micro-organismos unicelulares da família Deinophyscidae produzem ciguatoxinas. Esses micro-organismos vivem na superfície de corais e algas tropicais e subtropicais. Peixes herbívoros consomem esses organismos com sua comida, armazenando as toxinas em seus corpos. Peixes herbívoros são consumidos por peixes predadores como barracudas, o que resulta em um aumento na concentração de substâncias tóxicas. Como os humanos têm uma tolerância muito menor para toxinas do que os peixes, mesmo uma pequena quantidade de peixe venenoso pode causar um envenenamento grave. Para evitar envenenamento por toxinas de ciguatera, inodoras, insípidas e resistentes ao cozimento, deve-se abster de comer peixes de recife potencialmente letais, especialmente espécies predatórias. Como outros animais marinhos, eles também são ameaçados por eventos climáticos como furacões. Apesar dos desafios, os barracudas são considerados menos preocupantes pela União Internacional para a conservação da natureza com população estável. Leis que regulam a captura em termos de quantidade e tamanho ajudaram a manter a população dessa espécie marinha.
Esses peixes também lidam com alguns tipos de parasitas, bem como diferentes tipos de poluição no oceano. Até mesmo o temível predador, conhecido como barracuda, pode ser infectado com parasitas. Para se livrarem de parasitas, as barracudas viajam para áreas específicas do oceano, conhecidas como estações de limpeza, onde peixes limpadores que se alimentam de parasitas estão felizes em consumir quaisquer parasitas que possam estar presentes na pele de um cliente. A barracuda só precisa abrir a boca enquanto fica parada. Então, dito isso, te vejo mais tarde.